Deus possa abençoar todos os irmãos. Muito bem, irmãos. Nós estávamos esperando pela vinda do pastor Paulo Henrique, mas eu tinha combinado com ele há uns 18 a 20 dias, tudo certo, mas ele esqueceu que tinha um plantão para fazer de ontem para hoje. Um plantão na Polícia Federal. Ele é da Polícia Federal, e então esse plantão não deu para ele estar mais. Conversei com ele aqui no telefone agora há pouco, enquanto o Manuel cantava, o Manuel veio conversando com ele. Aí ele pediu 1000 desculpas aos irmãos que aguardavam, né? Mas sábado que vem, na ceia, dia 7, sábado que vem, dia 7, ele prometeu que vai estar conosco. Sábado que vem, dia 7, na Santa Ceia, aqui em Centrolândia, né? E aguardei até 7h30, mais ou menos. Quando deu 7h35, eu liguei. Aí ele tentava também conversar comigo, mas não estava conseguindo. Então, é dessa maneira. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece por acaso, né? Tudo tem um propósito nas coisas que Deus faz. E nem o irmão Adão pregou ontem lá em Birité, né? Sobre o prisioneiro de Cristo, como deve ser dirigido. Muito importante a mensagem dele lá ontem. Lá em Jardim das Rosas, Moadão lá de Sarzeiro. Muito bem, irmãos. Nós vamos ler as Escrituras no livro de 1 João, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 14. Mas dia 7, sábado que vem, é a Santa Ceia, ele vai estar conosco. Ele sentiu muito, mas, infelizmente, você sabe como é que é, né? A pessoa não vive praticamente da obra, tem que trabalhar e tem que executar o trabalho. Ainda mais concursado. Né? Pastor Fábio? Amém. Deus abençoe. Nós temos que orar também para aqueles irmãos lá também, no interior. Tem alguns irmãos querendo vir fazer caravana, né? Para a confraternização 2016, mês de julho. Graças a Deus. Já tem bastante gente confirmada. 1 João 5, verso 14. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Nesta noite eu quero falar sobre como iremos ter certeza que receberemos o que pedimos. É a mensagem nesta noite. Como iremos ter certeza que receberemos o que pedimos? 1 João 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele. Você tem confiança nele? Amém. Que se pedirmos alguma coisa segundo a minha vontade, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos, você tem que saber. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial,
No nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor, Pai, por esta palavra, por esta mensagem, por esta porção das tuas Escrituras. Senhor Deus, abençoe o pastor Paulo Henrique, creio eu que ele está com o coração doído, que gostaria de estar aqui, Senhor, nessa noite. Mas as circunstâncias, Senhor Deus, às vezes atrapalham. Mas tudo tem um centro, tudo tem uma vontade de Deus, uma execução divina para todas as coisas. E nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui por um propósito de Deus. Há um propósito para todas as coisas, desde que nós sejamos espirituais, para compreender essas coisas. No nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, e abençoe cada irmão no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu quero cantar um hino com os irmãos. Irmão, pega lá o violão lá, do irmão, que está no som. Qual o hino? Números mesmo? Esqueci. 73? Vamos cantar o 73. Então não pode sentar, irmãos. 73. Glória a Deus. 73. O irmão, ele é cantado com pausa, né? Mas... Não, não é não? Não. Então, por que cantou com pausa aqui? Dá uma pausada na sua cabeça. Eu não gosto dele com pausa, não, sinceramente. Não gosto, não. Faz muita gente pagar mico. Se eu tô cantando aqui, eu parei e o motor do mandando continuar. Eu parava, ele continua sem bravo. Faz muita gente pagar mico. 73. Deixa para os outros que fazem direitinho. Se todos souberem, me ajude. Hoje nós temos um jovem que foi batizado aqui de Citrolândia. Irmão, fique de pé, qual é o seu nome, irmão? Wagner. Deus abençoe, irmão Wagner. Pode se sentar. Deus abençoe. Foi batizado no nome do Senhor Jesus. Quem souber ajudar? Se há desarmonia em seu viver, continue sempre avante. Se parece tudo um sofrer, continue sempre avante. Não há alegria em teu lar, e os desencontros são constantes. Mesmo assim tu podes falar. Continue sempre avante. Siga com Jesus no caminhar. Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar. Continue sempre avante. Siga de novo. Siga com Jesus no caminhar. Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar. Continue sempre avante. Quando der vontade de parar, continue sempre avante. Mesmo com vontade de chorar, continue sempre avante. Um cristão não pode recuar. Em Jesus tem força bastante. Com coragem sempre avançar. Continue sempre avante. Siga com Jesus no caminhar. Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar. Continue
sempre avante. Siga com Jesus no caminhar. Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar. Continue sempre avante. Amém. Somente continuar e avançar. Né? Próximo batismo agora está marcado para o dia 30 de maio. Próximo batismo agora. Muito bem, irmãos. Vamos falar um pouco sobre esse tema que é importante para as nossas vidas. Às vezes nós deparamos com mensagens, com sermões do irmão Branham, e quem constantemente está lendo as mensagens, e quando ele retorna a mesma mensagem, ele percebe que tem passado por cima de algumas coisas. E às vezes ele passa por cima de algumas coisas. E às vezes essas coisas é o que falta para preencher, é o que falta para completar aquele entendimento e aquela questão. Principalmente quando nós estamos dirigindo a Deus em oração. Você sabe que a palavra oração vem da palavra conversar. Não se grita com Deus, mas sim fala com Deus. Agora, existe na Bíblia clamor. Clamor, existe súplica, né? Desespero, como a irmã Brana disse. Mas, quando se trata de oração, de uma conversa com Deus, de uma situação que nós sabemos que só depende de Deus, que não depende de mim, mesmo do tanto da minha necessidade, porque pela minha necessidade eu entendo o tanto que eu preciso. Mas dentro da vontade de Deus, será que eu entendo tanto para entender por quê? Porque deparamos com João dizendo: se pedirmos alguma coisa a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Segundo a sua vontade. E aí nós percebemos que certas coisas nós não vamos receber e talvez não teria nem o direito de pedir por causa de detalhes. Principalmente libertação. Nós já lemos. Libertação total. Mas aí quando você vem, você olha certas coisas e vai passando e você vê certas coisas. Igual, por exemplo, eu preguei há um tempo atrás sobre o fim do mundo e a aniquilação do diabo. E agora, recentemente, nós demos um estudo sobre o lago de fogo. E quanto mais luz nós temos em cima daquilo, quanto mais luz nós tivemos em cima daquele assunto. Né? E então, nós observamos que o Espírito Santo, que está dentro de nós, ele é o único que sabe o que deve pedir a Deus.
a Bíblia diz que ele está dentro de nós, gemendo, com gemidos inexprimíveis. E ele fica... a Bíblia diz que somente ele sabe pedir como convém. E nós não sabemos pedir como convém. Mas ele que está dentro de nós, ele que está dentro de nós, com gemidos, é ele que sabe pedir como convém. Isso quer dizer que nós não sabemos pedir como convém. Se pedimos alguma coisa dentro da sua vontade, claro, foi conveniente esse pedido. Mas se pedimos alguma coisa que não convém, não é conveniente a sua vontade. Agora, o fato de Deus não te dar o que você pede, não exclui a bondade de Deus. O fato de Deus não te dar o que você precisa, não exclui a misericórdia de Deus. Acontece que em tudo que nós pedimos, em tudo que nós temos uma necessidade, existe uma vontade perfeita de Deus para ser executada. Amém. E uma delas é uma libertação total. Uma delas é uma libertação total. Quando nós não éramos cristãos, e quando nós tínhamos necessidade, nós apelávamos para Maria, apelávamos para Santo Antônio, para São Sebastião, São Jorge, apelava para macumbaria, centros espírita, apelava para, como é que chama essas coisas, simpatia, apelava para um monte de coisa, apelava para ramos do mato, e aquela pessoa passava o ramo em cima de você, e aquele ramo ficava totalmente caído. Porque nós não sabíamos o que pedir. Nós não sabíamos quem pedir. Mas tinha uma necessidade para aquilo. Amém, irmãos? Amém. Havia uma necessidade. E nós, sendo pagãos, origem gentia, que é peculiar dos gentios, ser pagãos, nós apelávamos para tudo. Apelávamos para tudo. Apelávamos para um santo, apelávamos para um anjo, apelávamos para muita coisa. Simpatia. Se eu perguntar aqui quem é que não fez simpatia, tem uma coisa errada aqui. Alguém aqui já fez. Verdade. Alguém já apelou aqui para algum santo. Ou alguma coisa que não seja Deus. Hã? Isso. Então, vejam bem, mas depois que Deus nos acha, não que nós achamos Deus, mas depois que Deus nos acha, depois que Deus te revela, manifesta a você e faz conhecido através de você, então você não tem mais como se preocupar com essas coisas. Aí você cai lá dentro de Salmo 115, se não me engano. Os que adoram as imagens é semelhante às imagens. Então você não é mais semelhante às imagens. Amém, irmão? Amém. Então, aí nós somos ensinados pela palavra, somos corrigidos pela palavra, somos lavados pela água pura, pela lavagem pura da palavra, somos disciplinados, somos ensinados de como chegar a Deus. Assim como o irmão Branham ensinava as pessoas que antes de receberem oração pelos enfermos, antes de receberem qualquer oração, deveria subir em cima da plataforma certo de Deus. Aí ele disse, se seus erros não são confessados, se os seus pecados não são confessados, aquilo pairará sobre você. Aquele problema continuará sobre você. Aquela situação continuará te perseguindo. Quem está me entendendo, irmãos?
Então, quando nós somos ensinados corretamente, somos ensinados de como nós devemos nos comportar para depois, na necessidade, saber como dirigir a Deus e pedir a Deus. Amém, irmãos? Amém. João chegou a dizer, se o nosso coração não nos condena, no princípio não condenava, no princípio nós apelava para uma coisa, fazia isso, fazia aquilo outro, né? Não condenava nada, porque não conhecia nada. Mas depois que veio o conhecimento, a luz do conhecimento, que nós já sabemos o que nós devemos fazer, já sabemos como devemos apurar aquela questão, como devemos apurar aquela situação, nós temos um ensinamento de como devemos ir até aquilo. E então, depois de tudo acertado, depois de tudo aquilo colocado nos pratos limpos, como diz, aí sim, irmão Brandi, você tem o direito de, então, pedir a Deus. Na mensagem Presumindo, o profeta irmão Brandi disse, você jamais, como cristão, deve reivindicar cura divina, ou jamais deve reivindicar o Espírito Santo se você não vive a vida que deve ter o Espírito Santo. Você apenas presume que tem. Você apenas presume que tem. Então, observe bem que uma das coisas que nós precisamos para obter, para ter, e saber que nossas orações são respondidas, e ter a certeza que o que nós pedimos receberemos, uma delas é ter e viver uma vida, uma libertação total. Amém, irmãos? Uma libertação total. Porque quando nós não temos uma libertação total, nessa própria mensagem, o irmão Branham disse, você sabe por que existem muitas pessoas que vivem vidas como se fossem de derrotados? É porque suas vidas não estão misturadas com o plano de Deus. Estão misturadas com outras coisas. Suas vidas estão misturadas com outras coisas. E por causa disso, por não conhecer a Deus, sua palavra, por não obter uma libertação total, por suas vidas estarem misturadas com o verdadeiro plano de Deus, é que eles têm essas dificuldades. E uma delas é uma libertação total. Eu digo isto depois de nós termos conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Depois de ter conhecimento da verdade. Agora eu sou um cristão, agora eu sou batizado, agora eu tenho um posicionamento, agora eu tomo a Santa Ceia, agora eu leio a Bíblia, agora eu tenho a mensagem, eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja para ir, eu tenho um dízimo para entregar, eu tenho uma ceia para tomar, eu tenho um culto para cultuar, e agora você conhece o que é certo. Mas nessa situação você pode cair em uma condição de que você precisa de Deus, precisa de uma oração, precisa de receber algo, precisa de alguma coisa, em um estado de emergência, como eu falei ontem, quinta-feira em Sarzedo, porque você pode receber muitas coisas de Deus durante a sua vida toda, mas vai chegar um momento, no finalzinho da sua vida, que você vai depender mais de Deus do que todo o resto da sua vida. Verdade. Naquele finalzinho, naquele momento em que você vai, na hora que seus dedos estiverem tocando o Rio Jordão gelado da morte, uma diz, naquele momento você precisará mais de Deus do que todos os seus anos que você caminhou na mensagem. Verdade. Porque você tem que passar com segurança. Amém, irmão? E se você não tiver aquela bendita segurança naquela hora que você mais necessitará dele, hoje eu necessito, amanhã eu necessito, ontem eu necessitei, o mês passado, mas haverá um dia em que eu necessitarei mais dele do que todos os dias que eu estive na presença dele. Quem está entendendo? Então, se eu não passar essa segurança para a minha alma, ou seja, se minha alma não passar essa segurança para mim, então tem que ter uma libertação total. Então, veja bem, então existem muitas pessoas que não podem jamais obter certas coisas, e o profeta irmão Branham disse, eu ficava pensando assim, por que foi Paulo que disse, por que nós devemos levantar mãos santas e não mãos cheias de sangue? Pensar as mãos cheias de sangue, por que mãos cheias de sangue? Aí o irmão Branham nos corrige, mãos cheias de sangue é pessoas que pedem a Deus, levantam a mão em oração, mas não tem libertação.
não são libertos totalmente. Não tem total libertação. Não há uma libertação total. Rendição, vida rendida. Aí o Mombrana diz aqui nessa mensagem aqui, ó, eu queria saber, nessa mensagem aqui, ó, libertação total, ele diz, eu gostaria de saber se nesta noite, como cristãos, se nós temos rendido, parágrafo 51, se temos rendido completamente todos os nossos próprios desejos e rendido a nós mesmos completamente, sem nada a dever. Amém, irmão? Amém. Completamente para Deus. Até que Deus, depois que nós tivermos completamente rendido a Deus, até que então Ele possa confiar o lugar em que Ele nos tem colocado. E Ele pode confiar em mim, pode confiar em você. Amém, irmãos? Amém. E ter os nossos desejos respondidos nele. Vejam bem como é que é as coisas. Mombrana diz, será que como cristãos temos rendido nossos próprios desejos? Verdade. Temos rendido completamente a Ele? Verdade. Os irmãos, né? Amém. Então veja bem, por que às vezes a falta de libertação impede nós de receber muitas dádivas, muitas coisas de Deus. Por que a falta de libertação? Vejam bem, o irmão Branham, ele estava com uma complicação com o governo, por causa de algumas emissões de cheques, por causa da campanha. E aquilo não estava sendo contabilizado corretamente. O irmão Branham assinava, mas ele não tinha o controle daquilo. E isso, montante de 5 anos. E então a Receita dos Estados Unidos caiu em cima do nome, não da conta, do nome. Porque a conta era a Associação Evangelística Branham. Uma associação, mas quem assinava era o irmão Branham. E essa era a pergunta que os advogados faziam. De quem é a associação? A associação é a igreja. Mas quem assina? Sou eu. Então é sua. Aí isso pegou e não tinha como escapar. Eles estavam em cima daquilo. Mas o irmão Branham não tinha conhecimento de contabilidade, não tinha conhecimento dessas coisas. Então, ele pensava que estava tudo bem. Para o governo, ele era devedor. E o país é capitalista, não deixa passar nada, os Estados Unidos. Então, observe bem que o irmão Branham, com várias sessões marcadas com aqueles advogados, eles diziam para o irmão Branham, olha, irmão Branham, o senhor tem que resolver isso. E eles, para poder prender e colocar pressão no profeta, isso está nas mensagens, para colocar pressão no profeta, o que a Polícia Federal, o FBI, fez? O FBI travou o passaporte dele. Travou o passaporte dele por 5 anos. 5 anos ele não podia sair dos Estados Unidos por causa disso, enquanto não resolvesse o negócio da Receita. E o irmão Branham, ele tinha tido uma visão a respeito disso antes. Uma visão sobre essa situação, esse impedimento que ele estava tendo. Mas tudo estava sob o controle de Deus. Amém, irmãos? Mas o irmão Branham, como qualquer um mortal, quando nós somos pressionados, é aí que nós ou evitamos ou então mostramos o que nós somos. Porque é em determinadas pressões, em determinadas situações, é que você mostra realmente quem você é. É em determinadas situações. Não adianta, irmão, não adianta. Você pode estudar, pode formar, pode cantar, pode fazer o que for. Não é através da sua ação que você prova alguma coisa, é através da sua reação que você prova. O irmão Branham diz, nunca é a ação, é a reação. É a maneira como você reage, é que você prova do que você é feito. No caso do profeta, ele é um homem centralizado, um homem central, um homem que tinha o Espírito Santo. E ele um dia, tão cansado com aquilo, tão cansado,
estava em sua casa e ele, novamente, impedido de sair para outros países, porque o governo cassou seu passaporte, ele recebeu um telefonema na sua casa. E quando ele recebeu o telefonema, a sua esposa atendeu. Nós já conhecemos isso, você sabe. E quando ele atendeu, ela colocou a mão no telefone, como nós colocamos, né? Nós queremos falar com alguém, falou assim, ó, é fulano. Ela foi e colocou a mão assim. Olha, os advogados outra vez. Aí Mambana colocou a mão na cabeça. Ah, não, de novo? Deu um salto no sofá e foi parar na porta da cozinha. Nesse momento, presta atenção para você ver. Nesse momento, Mambana disse, eu não posso suportar mais outra tarde daquelas. Eu não posso suportar mais outra. E a Mameda com a mão no telefone aqui. Eu não posso suportar mais outra tarde daquela. Diga para eles que eu não estou. Olha só que situação. Diga para eles que eu não estou. Mameda entristeceu lá no fundo do coração. Lá na alma dela apertou. E ela foi obrigada a falar aqui. E ela colocou lá. A Mameda disse, Bill, você tem certeza do que você fez? Disse, sim, querida. Eu sei que eu fiz, foi errado. Mas eu não estava aqui. Mas você estava aqui na hora que o telefone tocou. Apertou ele. Assim, eu sei, o diabo me enganou. O diabo me enganou. Mais tarde, ele recebe um telefonema, novamente. Mas não eram os advogados. Era outra pessoa. Mambana recebia telefonema todo dia, toda hora. Para a oração dos enfermos, tudo mais. Nesta hora, quem estava próximo ao telefone era José. José foi lá e disse, mamãe, se for os advogados, papai, se for, quer que eu diga que eles não, o senhor não está aqui? Ele estava na sala, na presença, na hora que aquilo aconteceu. E ele observou a ação do pai e a ação da mãe. Aí o profeta olhou para cima e disse, oh meu Deus, o que o pecado faz? O pecado corrompe. Já imaginou que essa casa seria? Aí o telefone toca outra vez. Outra chamada. A chamada é para ir no hospital. Havia um bebê que estava morrendo, precisando de oração. E ele foi, pegou o chapéu, pegou o carro, a chave e foi. Subiu as escadas do hospital e quando foi orar pela criança, o Espírito Santo barrou ele na hora. Você está sem libertação. Você precisa ser liberto. Amém, irmãos? Amém. Você precisa de libertação. Que libertação é essa? De fumar? De beber? De jogar? De assistir novela? De assistir filme de futebol? Time de futebol? Futebol! Não era esse tipo de libertação. Ele não podia fazer oração. Ele precisava de libertação. Ele precisava de libertação. E quem é que tinha que libertar ele? Não era o Espírito Santo, não. Os advogados. Os advogados iam dizer, eu perdoo. Está na mão do advogado. O profeta disse, quantas pessoas no julgamento vai estar na mão das outras porque não perdoa? Misericórdia, Senhor. Rancoroso, rancorosa, mágoa, ingratos, profanos, como a Bíblia diz. Você precisa de libertação, né? Eu não vou te libertar, não. Você vai lá e conserta. Ele foi, pegou o telefonema, pegou o telefone. Irmão, aquela família não soube entender o que a Mambana fez. Na hora que a Mambana disse assim, ó, vou ali e volto porque eu não estou em condições de orar com essa criança. Se aquela família é crente da mensagem, o quê? O meu profeta não está em condições de orar? Não está em condições de orar? Vou ali, eu tenho que acertar algo. Ele pega o telefone,
e liga para o seu advogado. O advogado. Seu tal, sabe o telefonema que deixa agora? Diz, sim, sim. Olha, só me perdoe. Olha, eu estava lá, mas eu estava com a cabeça toda... Eu estava lá, eu estava no momento que o telefone tocou, eu provoquei aquilo, e agora estou aqui no hospital, eu tentei orar para a criança e Deus me condenou. O senhor me perdoa? Deus. Ele disse, irmão Brana, sempre tive confiança no Senhor, terei mais confiança ainda. Amém, irmão? Um homem tentando consertar os seus erros. Santo é teu nome. A irmã Brana sentiu que ainda não estava pronto ainda. O homem estava acertado com o homem, mas ele entristeceu a Deus. Porque quando nós mentimos, se eu peco contra a minha esposa, eu vou e entristeça, o espírito está nela, eu vou e conserto com ela. Mas eu também pequei contra Deus. Os irmãos entenderam, irmãos? Isso não quer dizer que a pessoa está planando, não está planando, como que estivesse flutuando no gozo. Não, não. Não é assim, não. Não é dessa maneira. Não é dessa forma. Se fosse assim, aquele rei que queria possuir a esposa de Abraão, já estava liquidado. Deus falou assim, olha, é por isso mesmo. Por isso mesmo. Olha, ele disse, Senhor, que era a sua irmã. Eu procurei saber, disse sim, por isso mesmo. Eu sou fiel, Senhor, eu sou isso, aquilo, outro. Aí disse, eu sei disso, mas é por isso mesmo que eu não permiti que você pecasse contra mim. Mas só que isso não é suficiente, não. Já era suficiente, mas só que não é suficiente. Vai lá e chama ele para orar por você. Não era suficiente. Quem está entendendo, irmão? Vai lá e chama ele para orar por você. Para você ser abençoado de verdade. Mas o senhor não pode? O senhor não pode abençoar? Mombrana foi direto para a colina, foi direto para a montanha. Orar a Deus. E ali, ó, orar. Já tinha consertado com o homem. Veja, irmão, que a falta de libertação é capaz de fazer. Veja o que a falta de libertação... Irmão, o profeta irmão Brana disse que se você tiver um sentimento estranho contra um irmão, já é o impedimento do Espírito Santo trabalhar. Se você tiver um sentimento estranho, não é porque você falou mal dele, não. Não é porque você pisou no pé dele, testemunhou contra ele, não. Mas se um sentimento estranho varreu o seu coração contra seu irmão, contra sua irmã, já é um motivo de impedir o trabalho de Deus. Verdade. Já é o motivo dessa igreja não ser abençoada por Deus. É no mundo que tem isso. No mundo que existe isso. Meu espírito não bate com o espírito fulano. É no mundo que tem isso. Crente salvo, crente convertido. Amém. Aleluia. No mundo que tem essa coisa, meu espírito não bate com fulano. Minha energia não bate com ciclano. É no mundo que existe isso. Verdade. Agora, se isso acontece dentro da igreja, falta libertação demais. Verdade. Eu não posso ver ciclano que eu fico... me dá agonia de ver ciclano. Só o nome dele já me dá agonia. Falta de libertação. Falta de libertação. O profeta de Mambrã disse, se um sentimento estranho varre a tua alma contra seu irmão, contra sua irmã, principalmente de Santa Ceia. Mombrana varreu um sentimento estranho no seu coração contra os advogados. Aí eles foram lá para a montanha, foi orar. E orando, e ali ele estava clamando, porque ele sabia que Deus pode até mesmo ouvir nossos pensamentos. Mas ele estava clamando. E quando estamos em clamor, estamos em estado de desesperamento. Diz o Mombrana na mensagem, desespero. Verdade. Quando estamos clamando, é um ato de desespero, porque é uma emergência.
Ele orou, Senhor, ele não estava aguentando mais, impressionado, Senhor. No momento, Satanás entrou na minha mente e eu perdi o controle. No momento, Satanás me enganou, Senhor. E ele foi orando, e orando, e chorando, e gritando, e orando, e chorando. Até que ele não aguentou mais orar e sentou um pouco. Sentou um pouco assim na rocha. E ele olhou para o vale assim e viu, lá embaixo dos arbustos, sem vento nenhum, como se fosse de repente, vinha sobre o vale aquele vento que ele sempre costumava ver desde 7 anos de idade. Amém, irmãos? Aquele vento veio passando, aquele vento que ele viu no torvelinho, aquele vento que ele viu, veio e passou assim mesmo. E quando passou no peito dele assim, ele disse, eu senti uma paz. Amém, irmão? Eu senti uma paz profunda. Eu senti que naquele momento eu estava pronto para orar para o bebê. Eu senti que naquele instante eu estava pronto para orar por aquele bebê. E se aquele bebê morresse, culpa de um profeta que não teve como consertar. Então observe bem que uma libertação, o irmão Branham precisava de uma libertação. Aí você fala assim, pastor, o profeta pecou tanto assim. Ali foi no momento de aflição, no momento de tensão, no momento de pressão, pastor. Uma pequena mentirinha. Mas para Deus não tem pequena mentirinha. Para Deus não tem mentira grande nem mentira pequena. Para Deus não tem mentira com perna curta e perna grande. Tudo é a mesma perna. Então, o profeta precisava. Então, como iremos ter certeza que receberemos o que pedimos? Como iremos ter certeza? Como iremos ter segurança de que Ele nos ouvirá? Do que Ele nos pedir, que nós pedimos, se de acordo com Sua vontade Ele nos ouve? Como teremos certeza que receberemos o que pedimos? Na mensagem Crendo em Deus, no parágrafo 150, o irmão Branham diz o seguinte: olha, eu sei de uma coisa, que alguns de nós aqui, nesta noite, alguns têm mais fé do que outros. Presta bem atenção. Tem mais fé do que outros. Você sabe que a fé é o firme fundamento, mas ela pode ser provada, mostrada através das obras. Quem entendeu, irmãos? Não. É verdade. Então, por exemplo assim, vamos supor, fulano de tal, dia e noite está no culto. Não importa se está chovendo, se está com sol, está lá. E está no culto. Isso é fé. Amém, irmãos? A fé dele está sendo demonstrada pelas obras. Quem tem me entendendo, irmãos? Às vezes tem alguns que têm mais fé do que os outros. Né? Um consegue não deixar faltar nenhum culto, porque se ele faltar, ele fica doente. O outro consegue faltar 2, 3, 4, está nem aí. Uns têm mais fé do que o outro. Aqueles que têm fé em abundância devem orar por eles. Olha só. Mas se você não vive o tipo correto de vida, olha só. Se você não vive o tipo correto de vida, é melhor você se afastar disso. O diabo vai rir da sua oração. O diabo vai rir da sua oração. Irmão, quem já se sentiu irado, nervoso, quando alguém ri de você quando você está certo? Aquela risada crítica, aquela risada, sabe? Aquela que veio com crítica, aquela risadinha. Uma coisa terrível. Agora imagine Satanás.
Você acha que é só Deus que está de olho na nossa oração, irmão? Hã? Você acha que é só Deus que está de olho na nossa oração? Oh, irmãos. Satanás está de olho na nossa adoração também. Ele não está só de olho na oração, não. De olho na adoração também. Ele está de olho na adoração. Ele quer penetrar na adoração. Ele quer fazer isso também. Agora observe para você ver. Ele diz, se você não vive o tipo correto de vida, Satanás, é melhor você parar e se afastar disso, porque o diabo, à medida em que você dobrar o seu joelho, você pode até chorar, mas o Satanás está no canto rindo de sua oração. Olha só que coisa, irmão. Olha só que coisa. Os irmãos estão entendendo? Olha só que coisa. Israel não clamava por libertação, irmãos? Israel não clamava por libertação? Amém. Só que só poderia sair depois de posicionados. Não existe bênção sem posição, não, irmãos. Verdade. Ah, não vem nessa, não. Não vem com essa, não. Não existe bênção sem posição. Deus, para abençoar Israel, Deus teve, primeiro, enviar o profeta, separar o povo, depois deixar eles num lugar chamado Gósen, separados, completamente separados, para que a bênção de Deus pudesse vir. Glória a Deus. Eles clamaram. Eles estavam clamando. Mas só podiam ser abençoados depois que tivessem separados. Depois que tivesse sua libertação. Quem está entendendo, irmãos? Aí o profeta Mamã disse, vê, o diabo vai rir da sua oração. Então, olha, presta bem atenção, não é só oração. É cantar, é louvar, é pregar. Eu posso estar com a minha vida desequilibrada. E no momento que eu estou pregando aqui, o diabo está rindo da minha pregação. Você pode estar desequilibrado, falta de libertação. E você pega o violão e toca aqui, o diabo está rindo do seu cântico. Está rindo do seu louvor. Porque você está apresentando algo a Deus, você está apresentando algo a Deus, eu estou apresentando algo a Deus, sem ter uma vida digna do Evangelho, e o diabo está rindo daquela adoração. Seu dízimo que você coloca aqui, ó. Seu dízimo. Um dízimo minguado, chorado. Um dízimo minguado, coração quebrado. Ai, meu Deus, eu vou deixar a conta de novo da luz acabar, cortar só por causa disso. O diabo está rindo da sua entrega do seu dízimo. É verdade. Deus não quer nada forçado. Deus ama aquele que dá com alegria. Mas, se você vive certo, e faz o que é certo, e age certo, e tem fé em Deus, Satanás tremerá quando você falar. Amém? Aleluia! Porque Deus jurou que Ele cuidaria daquela oração. Amém, irmão? Deus jurou que cuidaria daquela oração. Oh, irmãos, existe muita hipocrisia no meio do cristianismo. Olha, vamos pegar a deidade, parágrafo 84, vê o que o irmão Branham disse. 84. Vejam bem. É isso mesmo? Deidade ou é divindade?
Acho que teve divindade. Não, Léo, procura para mim. Divindade explicada na minha pasta. Vejam bem. O irmão Branham, ele tinha um cuidado muito grande de trazer as pessoas em oração, porque, prestem bem atenção, irmãos, você não pode misturar a oração que você mesmo faz para Deus de ser chamado na fila de oração, como o irmão Branham era chamado com um número. Presta bem atenção. Se você pegasse um cartão de oração do irmão Branham, número 80, você está dependendo de algo. Lá na plataforma, lá no discernimento do irmão Branham, ele tomaria você pela mão e então descobriria o espírito, aquela doença, aquele demônio que está te travando, que está te segurando. Se tivesse alguma coisa mais no profundo, mais no escondido, o irmão Branham descia mais um pouco dentro da sua alma e discernia o pensamento que estava no seu coração, escondido. E se fosse uma coisa que fosse abalar a estrutura dos ouvintes que estavam ouvindo na igreja, ele mandava aquela pessoa para um canto e dizia: eu te atendo no meu escritório daqui a pouco. Quem está entendendo, irmãos? Eu te atenderei no meu escritório. Mas quando era algo que não precisava, que não ia abalar tanto a estrutura da igreja, ali mesmo aquela pessoa, ao discernir, e o diabo era desmascarado, aquela pessoa saiu liberta. É diferente. Ela é bem diferente. Quem está entendendo? Então observe bem. Parágrafo 84, a divindade explicada. Você deve testar o seu motivo e objetivo primeiro. Você deve testar. Encontre a vontade de Deus e logo encontre o seu objetivo e logo teste o seu motivo e veja se o seu motivo está correto. Eu fico até 2 da madrugada conversando com as pessoas, com os irmãos lá do norte, do sul, e muitas mensagens no YouTube e tal, pessoas fazendo perguntas. Aí teve uma irmã, não sei se é daqui de Minas, ela teve uma irmã que chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor poderia fazer uma oração para mim? Eu estou com um problema sério que eu preciso resolver. O senhor ora? Aí eu pensei um pouco, falei assim: irmã, quando nós vamos fazer oração, por exemplo, o irmão Léo pede oração, ele tem que falar para mim o que é que ele está pedindo. O pastor, estou com um problema, é esse. Ele tem que fazer conhecido para mim, porque senão, se for uma coisa que ele está pedindo fora da Bíblia, eu estou pedindo para Deus abençoar a maldição. E se o problema que essa moça está pedindo para eu orar para resolver é para deixar o marido para casar com outro? Verdade. Quem está entendendo, irmão? Aí eu vou estar pedindo a Deus para abençoar uma coisa maldita. Aí a Bíblia diz: você tem que fazer conhecida a sua confissão. Você tem que fazer conhecido. Amém. Por isso que, olha, é errado a maneira de fazer, de como conduzir. Mas aquele confício que tem na igreja católica está certo, irmão. De fazer conhecido o problema da pessoa. Mas quanto a orar, para o profeta não era necessário. Porque ele tinha discernimento, conhecia os segredos dos corações. Mas quanto a nós pastores, aquele pedido tem que ser conhecido para que o sacerdote leve aquilo para Deus. Amém? E o sacerdote verá se aquele pedido, aquela situação concorda com as escrituras. Amém. Porque se não concordar, a sua oração não valerá. Amém. Aí eu falei para a irmã, faz-me conhecido o seu pedido. Como assim? Faz-me conhecido o seu pedido. Aí eu expliquei para ela por quê, igual você explicou para você. Eu disse: ô pastor, me desculpe, é verdade, é assim mesmo. De todos os pastores que eu pedi, nenhum deles fez opinião sobre isso. Somente o senhor que fez. Aí ela falou: é isso. Eu falei assim: não, tudo bem, mano, tá de acordo. Eu vou orar para a senhora. Está nas minhas orações.
Amém? Amém. É. Então aqui tem que se fazer conhecido, porque senão você vai estar pedindo a Deus para abençoar uma coisa maldita. Uma coisa que está fora dos planos, fora da palavra, fora de coesão com Deus. Os irmãos entenderam? Então observe, teste os seus motivos primeiro. Então Jesus disse lá em Marcos 11, 24, que ele cuidaria daquela oração. Ele cuidaria daquilo. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e não duvidar em seu coração, isso quer dizer, não tiver culpa em seu coração. Não tiver pecado em seu coração. Não tiver incredulidade em seu coração. Amém, irmãos? Porque enquanto tiver alguma coisa lá dentro do seu coração, você não moverá nada. Verdade. E se é a vontade de Deus, ou se o seu motivo e objetivo estão errados, como ele vai mover aquela montanha? Porém, quando você sabe que o seu motivo está correto, é por isso que o Mamãe vai mostrar aqui, ó. Cadê a mensagem? Vai mostrar aqui para nós aqui, ó. Existem muitas pessoas que já deveriam estar curadas há muito tempo e já deveriam estar libertas há muito tempo, mas por causa de segurar, confissão, de segurar e nunca acertar, ele retém também sua liberdade. Verdade. Os irmãos, né? Amém. Ele retém sua liberdade. Porém, quando você sabe que o seu motivo está correto e é a vontade de Deus e o seu objetivo está correto, isto tem que mover. Isto é tudo. Ou Deus disse algo errado. Ele disse que cuidaria daquela oração. Amém, irmão? Ele cuidará daquela oração. Aleluia. Sim, ele cuidaria daquela oração. Então o profeta, irmão Branham, diz na mensagem, Elias e a comida oferecida. Deixa eu ver aqui. Elias e a comida oferecida, parágrafo 45. Ele diz assim, veja, muitas pessoas não entendem. Você diz, pastor, mas eu tenho falado tanto com Deus. É melhor você calar a boca. Parágrafo 45. Veja. Quero que vocês observem. Vocês sabem que Deus tem uma maneira de responder a oração. Deus tem uma maneira. Veja. Deus espera que você ore, mas Ele também espera que você cumpra com todos os requisitos que Deus requer que você cumpra. Aí o irmão Branham diz o seguinte, não adiantará eu derramar aqui sobre você um galão de óleo de azeite. Não tanto que a minha mão vai sobre a sua cabeça e você vai ficar careca, de tanto eu colocar a mão na sua cabeça. Enquanto aquele pecado continuar ali, escondido, enquanto aquele assunto não vier à vista, não vier à luz, não for declarado, não for conhecido, Satanás continuará te mantendo longe das bênçãos de Deus. Verdade. Os irmãos, né, irmãos? Deus tem uma maneira certa de ouvir a oração. Se você tem orado e cumprido todos os requisitos, Deus requer que tu cumpras. E ainda ele está em silêncio? Ele continua em silêncio? E ele não diz nada? E você tem cumprido tudo que ele tem dito para você fazer? Espere, aguarde mais um momento. A fé não vacila. Fique quieto e pense positivamente. A fé retém sua eterna segurança em torno da rocha das eras. Agora, se você vem e passa pela plataforma, se você recebe a oração, imposição de mãos sobre você, e parece que nada acontece, que a fé não para nem um pouco, porém tem cumprido os requisitos de Deus? Agora, ainda que você os tenha cumprido, agora, se você está escondido em Deus, você sabe que seu coração o condena, e nós sabemos que se o nosso coração não nos condena,
então teremos paz com Deus e teremos o que pedimos. Amém? Veja, você terá. Porque se o seu coração não está em paz com Deus, você não tem nem fé para pedir. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Você não tem nem fé para pedir. A não ser que você cumpra todo o requisito que Deus quer. Então a fé caminha para lá. Deus é Deus. Ele disse que cuidaria daquela oração. Amém? Então, como iremos ter certeza que receberemos o que pedimos? Na mensagem Pérgamo 46, o irmão Branham diz: gostaria de saber se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio. Você está? Você está impressionado com a palavra de Deus, irmão? Gostaria de saber se você está impressionado com a palavra de Deus em nosso meio. Deixe-me dar-lhes um pensamento aqui. Como é que nós oramos? Oramos em nome de Jesus. Não oramos? Amém. Cada oração é em seu nome, ou não haverá nenhuma resposta. Porém, em 1 João 5,14, lá é dito que esta confiança não terá nenhuma resposta se não tivermos tanta confiança assim, e se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouvirá. Mas se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe dizemos. Agora, perguntamos, qual é a vontade de Deus? Há somente um meio de conhecer a sua vontade, e esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Olha, a era das pedras do Urim e Tumim já passou. Sabe? A era arônica já passou, do sacerdote, o peitoral. Isso já passou. Não temos um profeta para consultar. Não temos, assim, muitos homens espirituais para decifrar e discernir sonhos e visões. Mas o que nós temos para ver se é a vontade de Deus ou não? A palavra. Amém, irmãos? Temos a palavra. Temos a mensagem. Qual é a vontade de Deus? Há somente um meio de conhecer a sua vontade, e esta é pela palavra de Deus. Lamentações de Jeremias 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece? Quando o Senhor o não manda? Eis aí. Se não se encontra na palavra, você não pode tê-lo. Assim, não podemos pedir a menos que esteja na palavra. E não podemos fazer petição alguma a Deus, não podemos dirigir a Deus em nenhuma oração, a menos que seja em seu nome. E eis aí novamente, Jesus, o nome é a palavra. Você não pode separar Deus de sua palavra. Eles são um. Amém, irmãos? Amém. Eles são um. Vejam bem como é que é as coisas. O profeta irmão Branham disse que se você não está de acordo com a sua palavra, o profeta diz, você não tem fé para pedir o que você quer. Mas é engraçado, pastor, eu continuo, vejo aquele irmão pedindo, aquela irmã pedindo, como é que ele não tem fé? O Branham diz o seguinte, que a pessoa pode pedir. O fato da pessoa pedir não é questão de que ela tem fé. Não é questão de ter fé. Pedir, irmão, não é errado pedir. Não é errado pedir. Pedir não é errado. O problema é se aquela fé que está escondida lá dentro do coração está de acordo com a sua palavra. Amém? Se está de acordo. Porque se não está de acordo, não tem fé nem para pedir. Mas a pessoa pede assim mesmo. Pede porque tem um estado de emergência, um estado assim. Agora, na mensagem Libertação Total, parágrafo 51, melhor dizendo, ele disse,
Gostaria de saber se nós estamos com nossas vidas totalmente rendidas e os nossos próprios desejos rendidos a nós mesmos completamente a Deus, até que Deus possa confiar o lugar em que Ele nos tem colocado. Podemos declarar isso, irmãos? Irmão, você sabia que é uma responsabilidade muito grande de eu e você dizer, eu sou um filho de Deus? Verdade. Você sabe que existe uma responsabilidade muito grande? Eu sou um filho de Deus? Você pode dizer isso com toda certeza, irmãos? Você pode dizer isso do fundo do coração, lá do fundo da alma, dizer, eu sou um filho de Deus. Mas só que tem uma coisa, se você tem a certeza de que você é um filho de Deus, o que você anda herdando? Os irmãos entendendo, irmãos? Estamos mais para servos ou estamos mais para filhos? Estamos mais para servos ou estamos mais para filhos? Porque se somos filhos de Deus, somos co-herdeiro logo que Jesus Cristo herda. Amém, irmãos? Porque Jesus venceu e herdou todas as coisas. Jesus herdou todas as coisas. Ele venceu, herdou todas as coisas. Mas o irmão Branham disse na série Adoção, antes que ele pudesse herdar todas as coisas, ele tinha que estar posicionado na palavra. Amém? Ele tinha que estar posicionado. E quando Deus posiciona um filho, quando tem um filho posicionado na palavra, quando eu digo um filho, eu não estou dizendo um bebê que acaba de nascer no Evangelho. Eu estou falando de um homem maduro, de uma fé madura, de uma experiência madura, de uma estatura crescida. Amém? É aí quando nós herdamos, passamos a herdar. O profeta irmão Branham disse que quando o rapaz chegava o tempo de adoção, quando ele era adotado, chegava a conhecer sua adoção, a palavra dele tinha tanta autoridade como tinha de seu pai. E se nós estamos na nossa posição, de filho de Deus, a nossa palavra terá tanto poder. Terá tanto poder como a dele. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém? Amém. O irmão Branham disse que enquanto que aquele rapaz não passasse pelo processo da adoção, quando ele chegava o tempo da adoção, era o seu posicionamento do lar, era seu posicionamento naquela casa. E então aquilo era chamava um monte de gente, chamava os parentes, aquilo é conhecido. O pai fazia uma festa, e lá na metade da festa mandava parar tudo, e chamava o filho no centro, daquilo, e dizia, aqui está, esse é meu filho, tudo que eu tenho agora é dele, isso nas leis de redenção no Antigo Testamento, tudo que eu tenho agora é dele, e o pai passava o anel para o seu filho, em outras palavras, a palavra do filho era tão boa como do pai. É assim que acontece. Jesus disse, obras maiores do que estas vós fareis, porque irei para meu Pai. Se minhas palavras estiverem em vós e vós em mim, pereis tudo quanto quiser. Mas se minhas palavras estiverem em vós, é verdade. Glória a Deus. Se vocês aceitam as palavras para se posicionar, se aceita as palavras, se as palavras podem ser introduzidas em vós. Aleluia. Amém, irmão? Se é que pode suportar a palavra, se é que pode suportar a correção, se é que pode a minha palavra entrar em você, se é que pode minha palavra entrar em sua
Amém? Será que nós estamos com a nossa vida rendida a Ele para isso? Tão rendida a Ele para isso? Uma libertação total. Requer libertação. Precisamos libertar de nós mesmos. Precisamos. E às vezes as pessoas não sabem que às vezes a coisa que parece ser mais complicada é a coisa que viveu o tempo todo mais simples na sua frente. Verdade. É o que estava mais complicado, é o que estava mais simples o tempo todo na sua frente. Que precisava libertar. E tem outros que estão libertos, mas Satanás prende suas mentes pensando que eles estão cativos ainda. Uma linha pende para um lado, outra linha pende para o outro lado. Aí a pessoa não sabe discernir o que é o correto. Os irmãos estão entendendo? Então a libertação total, ela é muito importante para nós termos o que nós precisamos receber. Verdade. Uma libertação total. Verdade. Uma libertação total, irmão, sabe o que é? Uma libertação total é isso aqui, ó. Quer ver? No reino dos céus não existe negociata. Não pode negociar. Não pode negociar. Você não pode negociar sua salvação. Você não pode negociar sua fé. Você não pode negociar sua libertação. Não pode. Satanás vai tratar Satanás vai tratar de pelo menos uma unha sua ficar para trás. Isso não pode ser tratado. Não pode ser configurado como uma forma de contrato. Não pode. Mas o que Satanás tem feito? Na hora que Satanás viu que Israel estava saindo do Egito com tudo, o que foi que o faraó disse? O que foi que eles falaram? Deixe pelo menos alguma coisa para trás. Deixe pelo menos algum servo, alguma coisa. Deixe alguma coisa para trás. Moisés disse, não vai ficar nenhuma unha para trás. Moisés disse, não ficará nenhuma unha. Não ficará nada. Não será uma orelha, não será uma boca, não será um nariz, um cabelo, um pé seu, uma parte do seu corpo que você vai deixar que Satanás use de você. Tem que ser todo liberto para Deus. Não vai ser uma confissão pela metade. Eu confessei só pela metade, porque se eu confessasse tudo, não vai ser uma confissão. O profeta diz, por isso tem muitas confissões pela metade. Não será uma confissão pela metade. Não será um acerto pela metade. Isso não resolverá nada. Não será um remorso do coração. Mas o irmão Branham disse, tem que ter um sincero arrependimento, lágrimas descendo. Aleluia. Lágrimas descendo dos olhos, com a profundidade de arrependimento, mas não lágrimas de crocodilo. É verdade, Senhor. Oh, Deus. Nós queremos sair daqui, irmão. Quem quer sair dessa terra, irmão? Quem quer sair dessa terra do Egito? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero sair daqui, irmão. Amém. Mas só que para sair daqui tem que ter uma libertação total. É verdade, Senhor. Tem que ter alguma libertação total. Por verdade. Tem que ter força. Tem que ter libertação total. Sem libertação total não adianta. Tem que haver, nada pode nos prender, nada. Nada pode te atrapalhar. Você tem que estar liberto. Você tem que estar liberto de tudo. Você não pode deixar prender-se por nada. Você não pode deixar prender-se pelo sentimento. Você não pode deixar prender-se pelos afetos. Você não pode deixar prender-se por essas coisas. Você não pode deixar prender-se por esses espíritos. Você não pode deixar prender nada. Você tem que estar liberto. Você tem que estar totalmente liberto. Nada nesse mundo, irmão, não tem nada nesse mundo para um crente cheio do Espírito Santo que atrai ele. Aleluia. Nada, nada. Um crente que é liberto, irmão, nada nesse mundo atrai ele.
Um crente que é liberto, irmão. Como é que chama aquele negócio? Um crente que é liberto, aquele magma que chama? Aquele magnetismo que ele tinha com o mundo, aquela atração com o mundo, acabou. Irmão. Ele virou ao contrário. Aleluia. O imã virou ao contrário. Aleluia. O imã quer agarrar ele, mas ele já virou ao contrário. O seu poder agora é oposto. E o nosso poder é oposto desse mundo. Jesus mesmo disse: o meu reino não é desse mundo. Eu não vou lutar e guerrear desse mundo. O meu reino não é daqui. Os meus soldados que pelejam por mim, o que é os meus anjos, não é daqui. Vocês também não são daqui. Glória a Deus. Também não são daqui. Graças. Libertação. Libertação. Às vezes você tem que libertar até mesmo de pessoas. Você tem que libertar até de parente. Verdade. Libertar de filhos, de filha. Quantos pais estão enredados por causa de filha? Por causa de filho? Verdade. Por causa de mãe? Por causa de pai? Às vezes nós temos que libertar até mesmo dos nossos parentes. Libertar dos nossos próprios parentes. Ah, pastor, mas isso não é Bíblia. Não é Bíblia? Não é Bíblia? O profeta irmão Branham disse que quando Deus quer tratar com você pessoalmente, não permita que sua parentela entre no meio. Deus quis tratar pessoalmente com Abraão, mas Abraão veio arrastando a parentela no meio. E o profeta disse que Deus não abençoou Abraão até que ele separasse totalmente de sua parentela. O dia que ele se libertou de sua parentela, o dia que ele apartou-se completamente da sua parentela, diz o profeta, Deus voltou a abençoar a ele. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, até nisso nós temos que estar libertos. Verdade. Temos que estar libertos. Jesus tinha compaixão de todo mundo? Tinha compaixão de todo mundo. Mas com 12 anos de idade ele já era liberto. Com 12 anos de idade. Você, peraí, pastor, mas liberto de quê? Ler a palavra. Preste atenção no que eu vou dizer. O que uma criança de 12 anos tem de afago com a mãe, com o pai e com os irmãos? O que uma criança de 12 anos, uma criança normal tem afago, apego com a mãe, com o pai e com os irmãos? É natural. Mas quando ele estava no meio dos doutores, perguntaram, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão preocupados com você. Diz, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Liberto! Amém. Ele estava fazendo o que era certo. Aleluia. Tem que libertar até de parente. Parente. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Não com maldade, nem assim, como se fosse uma peça ignorante. Uma peça ignorante. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Todos os meus familiares sabem que eu sou um cristão. Todos os meus familiares sabem que eu sou um pastor. Sabem que eu sou um pastor, sabem que eu tenho culto. Todos os meus amigos sabem que eu sou um pastor, sabem que eu tenho culto. Se chegar amigo em casa, no horário de culto, se chegar mãe em casa, pai em casa, irmão em casa, no horário de culto, para me tirar do culto, irmão, eu sei que não foi Deus que mandou, foi o diabo que mandou. Foi o diabo que mandou. Deus é que não mandou. E para isso você tem que estar liberto. Graças a Deus. Ah, eu não fui porque chegou meu pai, chegou minha mãe, chegou meu tio, chegou minha avó, chegou meu padrinho, chegou meu... Louvado seja Deus. Tira você do culto. Tira você de servir a Deus. Ah, mas ele não está liberto. Ele não está liberto. Ele não está liberto. Tem que dar atenção.
Tem gente, irmão, tem gente que não liberta de César de jeito nenhum. César está na cangola dele até hoje. Ele dá mais para César do que para Deus. Verdade. César. É isso. Né? Eu fico, olha, sinceramente, eu fico triste, mas eu fico triste. Eu fico triste. Vocês podem até pensar diferente do que eu. Isso está sendo gravado, vai para o YouTube, vai ajuda muita gente. Depois eu recebo muitas mensagens. Olha, eu fico triste de cristão que diz ser cristão, que diz ter o Espírito Santo, depois vir com... Olha, irmão, olha, presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Mesmo que seja uma viagem chuvosa, tempestade, está todo molhado, a pessoa chegou, parente chegou e tudo mais. Mesmo que chega, irmão, você não deixará de ser menos parente se você dizer assim, ó, pega a toalha, pega o banheiro, aqui está o fogão, aqui está a geladeira, vou lhe adorar a Deus e vou voltar daqui em 1h30. Isso não deixa de ser menos parente não, irmãos. Não deixa de ser menos parente não. Isso está mostrando que você é um fraco, uma fraca, falta de libertação. Verdade. Ah, mas eu não bebo, eu não jogo, eu não fumo, eu não corto cabelo, mas você precisa de libertar de família, de pessoa, de parentes. Verdade. Sabe? Então, vejam bem. O irmão Branham, ele geralmente tinha um cuidado muito grande no sentido de não perder o foco. E nós hoje, irmãos, estamos vivendo um tempo terrível, o tempo mais difícil que existe. É o tempo mais dificultoso. É o tempo mais dificultoso. Porque você pega o espiritual e você vai andando com o natural. Se as escolas hoje, os professores não estão dando conta de estabelecer um aluno, aí vai para os pais. Os pais hoje não estão dando conta de estabelecer um filho em casa. Você vai para as faculdades. As faculdades está parecendo lugar de drogas e de festa, de badalação, de uísque. Sai formados, mas sai com a mente da corrupta. Se o mundo está difícil de estabelecer certas coisas, irmão, a igreja também corre junto, diz o irmão Branham. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Está indo também junto. E na mensagem, a série Adoção, o profeta diz, como o Espírito Santo tem trabalhado para ser o nosso tutor aqui diante de Deus. Como o Espírito Santo diariamente, diurnamente, tem ido perante Deus e dizer, olha, teu filho está assim, teu filho está assim, teu filho está desse jeito, teu filho está desse jeito, não lê Bíblia, não vai no culto, não faz isso, não faz aquilo outro, está de cara mal com aquele, está de cara mal com aquele, está de cara mal com aquele. Aí Deus fala assim, tudo bem, ele pode fazer tudo isso, mas na hora de eu apresentar para adoção, ele não herda nada. Fica fora de arrebatamento, fica fora da ceia, fica fora de milênio, fica fora de tudo. Quem está entendendo? Na hora de eu pôr ele para poder adoção, na hora que eu colocar ele para poder possuir tudo, você pensa que só porque você pegou a metade você tem tudo? Só porque você pegou o penhor você tem tudo? Você sabia que com a metade que você tem, você pode perder ela? A Bíblia diz que ele nos deu o penhor. Mas isso não quer dizer que temos tudo, não. Penhor é a metade. É a parte do pagamento. O penhor é assim, ó. Pega aí, irmão Léo. Pega essa mensagem aqui. Penhor é isso, ó. É isso, ó. Penhor é isso. Ele tem uma parte e eu tenho outra segurada. Uma parte está comigo, outra parte está com Deus. Nós temos o penhor do Espírito Santo. Ele quer dizer que tem mais para a vida. Mas se você não conservar isso, aleluia. É isso. Aí na mensagem, quem tem em casa lê a adoção, o mamãe diz, e o Espírito Santo tem trabalhado com o filho desobediente. Como o pai tem recebido notícias lá.
Porque lá no Antigo Testamento era assim, a lei da adoção. O pai ficava longe e o tutor ficava cuidando do seu filho lá. E de vez em quando ele levava relatório de como estava o filho, de como ele andava, de como ele estava se comportando, de como ele estava se vestindo, de como ele estava no meio do povo, entrava e saía. E o seu pai sempre recebia. Às vezes, notícia alegre. Seu filho agora está orando. Aí o pai ficava alegre. Agora seu filho pode orar. Aí o pai ficava triste. Seu filho está dando. Ele não quer muito saber de ler a Bíblia, não. Aí ele ficava triste. Seu filho agora está orando, agora está quente. Aí o pai ficava. Os irmãos entendendo, irmão? Aí quando chegava aos 21 anos de idade, onde o filho herdava tudo do pai, na lei de adoção, se aquele filho foi obediente o tempo todo ali, ó, na lei de adoção, tudo que era do pai passava para o filho. Aleluia. E o nome do filho seria tão bom como o nome do pai. Aleluia. Oh, irmãos, nós temos um nome que está acima de todo nome. Nós temos um nome sobre nós. E esse nome que está sobre nós chama Senhor Jesus Cristo. Mas ele não terá poder sair das minhas cordas vocais, não terá poder, não moverá aquele monte. Eu não poderei dizer, erga-te monte, passa para cá. Situação, sai fora. Enfermidade, cai fora. Satanás está roubando minha filha e meu filho, levando para drogas, dá de volta. Como é que você poderá dizer, mova-te monte para cá? Aleluia. Mova-te para lá! Temos que ter certeza, amém, irmão? Temos que ter aquela fonte. Temos que ter aquela guarnição. Né? Aquela certeza. Então, observe bem que nós estamos vivendo um tempo terrível. Um tempo terrível. Olha, irmão. Olha. Satanás, ele sabe que nós queremos a mensagem. Satanás sabe que você quer a mensagem. Só que Satanás está querendo colocar um pano de fundo para você não poder tirar dessa mensagem o poder que está nela. Os irmãos estão entendendo? Amém. É isso. É isso que está. O poder que está nela. O poder que está ali. É como tivesse assim, por exemplo, assim, o irmão Branham fala assim do cavalo. O cavalo. Ou o camelo. Ou o elefante. Ele não tem poder de raciocinar. Ele não tem poder de raciocínio. Ele é um animal racional. Ele só pode ser domesticado. Ele sabe, a única coisa que ele sabe é comer, dormir, só isso. E ser domesticado. Mas aí o irmão Branham diz, se ele tivesse uma alma, com a força que ele tem, ele não deixaria um homem subir em cima dele. Amém, irmãos? Amém. Não deixaria o homem. Um elefante com aquela força toda. O elefante com aquela força toda. Deixa o menino dar uma para lá e para cá e chacotear. Tem uma força gigantesca, mas não sabe como usar. Os irmãos, não é, irmãos? Tem uma força gigantesca, mas não sabe como usar. Aí nós temos todo o poder no mundo, irmão. Nós temos a palavra. Nós temos um poder. E na mensagem humilde, o profeta diz, Satanás está tentando tratar de vocês, fazer com que uma igrejinha acovardada, não deixe ele fazer isso. Vocês têm poder do Senhor. Nós temos um poder da palavra. Satanás quer mostrar que vocês são uma igrejinha acovardada, mas não querem isso. Temos o poder, mas o que está fazendo, pastor? O que está acontecendo que nós não estamos movendo o poder? É porque você não está virando a chave certa. A porta está aí, mas tem que ter a chave para abrir a porta. A chave para a porta. Ela tem que virar certo, ela tem que virar ao contrário.
De vez em quando lá em casa eu engano, porque para abrir o portão é para o lado direito e eu abro para o lado esquerdo. E quando eu viro para o lado direito, eu estou vendo a chave para errado, não vai abrir porta. Tem que abrir para o outro lado. Amém, irmãos? Assim também é o poder de Deus. O poder que essa igreja tem, o poder que nós temos, o poder que foi confiado a nós. Amém, irmãos? O poder que foi confiado a nós. Mas, pastor, por que nós não giramos esse poder? Por que nós não giramos esse poder? Irmãos, precisa de muitos carrapichos cair, irmãos. Precisa tirar muitos carrapichos. Precisa tirar muitas coisinhas. Precisa se libertar de muitas coisas. Precisa se libertar do seu eu, do seu ego, da sua administração, dos seus parentes. Você tem que libertar dos seus pensamentos, dos seus vícios, da sua maledicência, dos seus olhos, dos seus ouvidos. Você tem que libertar de muitas coisas. E o profeta irmão Branham disse que você não poderá andar sobre esse poder se você não estiver totalmente decidida, deixando pai Labão para trás, deixando irmão para trás. Os irmãos chegou para Rebeca e disse: você vai seguir um estranho? Você vai seguir um estranho? Você vai seguir uns peregrinos que nós mal conhecemos? O profeta disse: ela andou sobre o poder que era o camelo, deu de água ao bebê o camelo. Ela estava decidida. Decidiu abandonar o pai Labão, decidiu deixar seus irmãos. Ela tinha que se libertar. Ela tinha que estar decidida. Eu quero Deus, eu quero a palavra, eu quero ser liberto. Tem que estar decidido. Você tem que estar decidido, mas, Deus, eu tenho ido até no começo do tempo, ou então eu tenho ido até na metade do caminho, eu não quero ficar na metade, eu quero cumprir todo o meu caminho. Amém? Aleluia. Que Deus nos dê uma libertação total. Amém, irmãos? Você quer essa libertação total ou não? Você necessita da libertação total? Amém. A oração não ajuda muito, mas nós vamos orar. Amém? Porque muitas coisas dependem de você fazer. Amém. Vamos orar? Quem quiser ficar a cabeça inclinada, vamos inclinar. Oh Deus, pode sentar. Oh Deus bendito. Senhor Deus. Como disse Davi um dia, Davi disse: Senhor, eu quero acertar os meus pecados daqueles que eu lembro. Daqueles que eu não lembro, o Senhor me perdoa. Mas daqueles que eu lembro, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. Eu me acertarei, disse Davi. Davi disse: Senhor, daqueles que eu lembro, eu vou consertar. E daqueles que eu não lembro, Senhor, eu vou tratar de consertar. Disse Davi. Senhor Deus, sabemos que o poder do Senhor está aqui, Senhor. O Senhor nos deu a palavra. Palavra falada, palavra, Senhor, que liberta. A palavra, Senhor Deus, que nos dá sustentação. Oh Deus bendito, Deus eterno. Tem misericórdia de nós. Abençoa, Senhor. Nós não queremos estar na metade do caminho. Queremos estar, Senhor, toda passando da palavra. Oh Deus do céu, tem misericórdia. Queremos uma libertação total, Senhor. Uma libertação, precisamos ser libertos. Uma libertação total de nossas vidas. Oh Deus do céu, tem misericórdia, Deus. Oh Pai, como diz o teu profeta, quando a leva realmente solta, realmente acontecerá. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar um hino para nós terminarmos e ir para casa.
Aleluia. 322. Quem souber, ajude. 322, é isso mesmo? Ou é 422? Eu não tenho nada aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. 422. Cante, irmãos. Ré. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Grande Deus. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que conheço a ti. Quem desejar vir ao altar, pode vir ao altar. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Quem sentiu o coração de vir ao altar, pode vir. Mais e mais. E como ser a principal e moço ante a ti. Esconde o rosto para que veja a tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E ser todos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, eu abrigo, meu lugar secreto, graça me faz, tua presença me faz. No centro do céu, nossa vida, meu prazer, a presença, meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Que tenha sempre todo o rosto e quando o rosto eu tua face em mim. E quando é que tu cresças, Senhor, mais e mais.
O santo do santo, nossa responde, santos olhos debaixo de tuas asas, graça e paz, da presença do Senhor. Nossa missão de chegar no Amém. Vamos levantar nossas mãos e dizer graças a Deus. Mais forte, graças a Deus. Que nos dá a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe as irmãs. Terça-feira, culto. Estaremos aqui, se Deus permitir. Amanhã estaremos em Sarzedo. Sábado que vem, a Santa Ceia do Senhor. Pastor Paulo estará aqui conosco. Deus abençoe cada um dos irmãos, todos que vieram, todos que compareceram. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. E você, irmão Wagner, fica firme na palavra de Deus. Venha nos cultos para aprender mais. Deus abençoe todos os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimentos aos outros.